Neemias capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, filho de Enadade, Cadmiel, e seus irmãos Zebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Zerebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os líderes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Macpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jádua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aoés, Pilha, Zobeque, Reum, Azabna, Maacéias, Aías, Anã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se haviam se separado do povo das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas. E todo o que tinha compreensão e entendimento, firmemente se juntaram seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e se comprometeram em um juramento sujeito à maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e seus juízos e seus estatutos, e que não dariam nossas filhas aos povos da região, nem tomaríamos suas filhas para nossos filhos. E que se os povos da região trouxessem para vender mercadorias e comida no dia de sábado, nada tomaríamos deles no sábado, nem em dia santo, e deixaríamos livre o 7º ano, inclusive toda e qualquer cobrança. Também pusemos preceitos sobre nós, impondo-nos a cada ano dar a 1/3 parte de um ciclo, para cada obra da casa de nosso Deus. Para os pães da proposição, para a oferta contínua de alimentos e para o holocausto contínuo dos sábados, das novas luas e das festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa de nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, os levitas e o povo, acerca da oferta da lenha, que havia de se trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, em tempos determinados a cada ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que a cada ano traríamos as primícias da nossa terra e todos os primeiros frutos de toda árvore para a casa do Senhor. E também os primogênitos de nossos filhos e de nossos animais, como está escrito na lei. E que traríamos os primogênitos de nossas vacas e de nossas ovelhas à casa de nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa de nosso Deus. E que traríamos as primícias de nossas massas, as nossas ofertas alcançadas, e do fruto de toda a árvore, do suco de uva e do azeite, aos sacerdotes, as câmaras da casa de nosso Deus, e os dízimos de nossa terra aos levitas,
e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos, e que um sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam o dízimo dos dízimos à casa de nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque para aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer a oferta de grão, de suco de uva e de azeite. E ali estarão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não abandonaríamos a casa de nosso Deus. Neemias capítulo 11. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém. Porém, os demais do povo lançaram sortes para trazerem 1 de 10 para habitar na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitarem em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, os israelitas, os sacerdotes e os levitas, os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, nas cidades de Judá, habitaram cada um em sua possessão, em suas cidades. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, dos filhos de Pérez. E Maacéias, filho de Baruque, filho de Coozer, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 478 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E após ele, Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, era o supervisor deles, e Judá, filho de Sinua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedarias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, governador da casa de Deus. E seus irmãos, que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E seus irmãos, homens valentes, 128. E o supervisor sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Zabetai e Josadabe, dos chefes dos levitas, supervisores da obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe, o que começava a ação de graças na oração. E Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos. E Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E os demais israelitas, dos sacerdotes, dos levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um em sua propriedade. E os servos do templo habitavam em Ofel, e Zia e Gispa, governador sobre os servos do templo.
E o supervisor dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf estavam os cantores diante da obra da casa de Deus. Porque tinha mandamento do rei acerca deles e determinação acerca dos cantores para cada dia. E Petaías, filho de Mesezabel, filho de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todo o negócio do povo. E quanto às aldeias em suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arba, nas suas aldeias circunvizinhas em Dibom, e suas aldeias circunvizinhas, e em Jecabzeel, e suas aldeias, e em Jesua, Molada, Bet-Pelete, Azar-Sual, Perseba, e em suas aldeias circunvizinhas, e em Ziclag, e em Micona, e em suas aldeias circunvizinhas, e em El-Rimon, Zorá, Jarmute, Zanoa, Adulão, e em suas aldeias, em Laques e suas terras, Azeca e suas aldeias circunvizinhas, e habitaram desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim, desde Geba, habitaram em Micmás, Aia e Betel, e suas aldeias circunvizinhas. Em Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, no Vale dos Artifícios, e alguns dos levitas nas repartições de Judá e de Benjamim. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende toda alegria quando vos encontrardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e que a perseverança tenha uma realização completa, para que sejais completos e íntegros, faltando em nada. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que concede generosamente a todos sem repreender, e lhes será dada. Porém, deves pedi-la em fé, duvidando em nada, pois quem duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada. Tal pessoa não pense que receberá algo do Senhor. O homem de dupla mentalidade é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão que é humilde se orgulhe quando é exaltado, e o que é rico quando é abatido, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com ardor, então seca a erva e sua folha cai, e a beleza do seu aspecto perece. Assim também o rico murchará nos seus caminhos. Bendito é o homem que suporta a provação, pois quando for aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, e Ele mesmo tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio mau desejo. Depois do mau desejo ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, quando é completado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Conforme a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos os primeiros frutos dentre as suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, toda pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar, porque a ira humana não cumpre a justiça de Deus. Por isso, rejeitai toda a impureza e abundância de malícia, e recebei com mansidão a palavra implantada em nós, que pode salvar as vossas almas. E sedes praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse é semelhante a um homem que observa num espelho o seu rosto natural.
porque observou a si mesmo e saiu, e logo se esqueceu de como era. Mas aquele que dá atenção à lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que esquece, mas sim praticante da obra, esse tal será bendito no que fizer. Se alguém entre vós pensa ser religioso, mas não controla a sua língua, então engana o seu próprio coração, e a religião desse é vã. A religião pura e não contaminada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se sem a corrupção do mundo. Hoje é o dia 218 do nosso plano de leitura bíblica. Para você que me acompanha nessa leitura, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Isso vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E para todos que chegaram aqui agora, convidados ou porque encontraram esse assunto e também desejam fazer a leitura completa da Bíblia em um ano, eu te convido a se inscrever no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser avisado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Que você seja motivado a todos os dias fazer essa leitura e conhecer mais da Palavra de Deus. E principalmente, seja transformado por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele nos permitir.